Boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, gostaria, da mesma forma que o professor, agradecer o convite feito ao DIESE para participarmos desse importante momento, dessa atividade, fazendo uma reflexão que, evidentemente, é um elemento constitutivo de um conjunto de reflexões que estão sendo feitas, sob o ponto de vista da questão envolvendo o desmonte do Estado brasileiro. Não poderia, antes de comentar a respeito da minha fala, de elogiar a fala anterior, tendo em vista os aspectos históricos, as provocações, sob o ponto de vista do que está acontecendo no que diz respeito às propostas que estão sendo apresentadas para a sociedade e, fundamentalmente, como os servidores públicos, tanto em nível internacional como local, passaram por todos esses momentos históricos abordados pelo professor, na sua fala anterior. Levantou muitas questões polêmicas, sem dúvida alguma, mas necessárias para o debate atual. Bom, na minha fala, que eu gostaria de fazer de pé, em função de eu ter preparado alguns slides para ajudar nessa reflexão junto com vocês, eu pediria então que a mesa, para que eu possa desenvolver a minha fala de pé. Bem, nós do DIESE, gostaria até de pedir, assim, agradecer ao Juliano, que é também do DIESE, ele ajudou nessa elaboração. E, na verdade, a reflexão que eu trago são os aspectos mais inerentes à própria Emenda Constitucional 95. Sem dúvida alguma que, por trás dela, tem uma série de elementos que, inclusive, já foram salientados e muito bem abordados pelo professor, em termos de consequências e reflexões do ponto de vista do que é o Estado, o que é, para a sociedade, a necessidade desse Estado, o conceito de Estado, e, ao mesmo tempo, resgatou algumas questões relacionadas a os investimentos, sejam eles público ou privado, que estão também inerentes a esse debate a respeito da Emenda Constitucional 95. Claro, que nessa apresentação, uma das contextualizações que nós, do DIESE, temos feito nas atividades que a gente tenha participado, seja no âmbito do setor privado, como também no âmbito do setor público, essa contextualização ela passa por entendermos a Emenda Constitucional 95 não de forma isolada, não de forma descasada de uma série de outras iniciativas que ocorreram nos últimos anos e que vêm trazendo consequências graves, tanto para os trabalhadores ou servidores públicos, como também da iniciativa privada. Esse cronograma ele começou justamente pela Emenda Constitucional 95, que na época era uma medida, era uma emenda constitucional, e era uma PEC, desculpe, era um projeto, e se concretizou na Emenda Constitucional 95, que todos nós conhecemos hoje. Mas nós não podemos deixar de desconsiderar esse conjunto de perdas de direitos sociais que se concretizaram, sobretudo pelas outras iniciativas do governo atual. Ou seja, a questão da lei da terceirização, que muitos achavam que teria um impacto muito grande só no regime seletista, mas nós já estamos vendo os impactos também para o âmbito do setor público, direta e indiretamente. A questão da reforma trabalhista, que alterou, inicialmente a previsão era alterar apenas 9 itens da CLT, e hoje, dependendo da análise que é feita sob o ponto de vista jurídico, são mais de 300 alterações, seja na própria CLT ou também em legislações correlatas à CLT. Inclusive, uma delas diz respeito à própria modificação do sistema de relações de trabalho no Brasil, calcado, sobretudo, nos aspectos da negociação coletiva, da sustentabilidade sindical, financeira, nos aspectos relacionados às formas de contratação, enfim. Então, essa que foi uma das reformas uma das piores, sob o ponto de vista de consequências para os trabalhadores, sem dúvida alguma, ela trouxe uma série de modificações nesse, que a gente chama ambiente do sistema de relações de trabalho por completo, no caso da realidade brasileira. E a reforma da Previdência, que está stand-by. O próximo candidato, os candidatos já estão tratando desse assunto,
creio que um dos temas da atividade de vocês, inclusive, seja tocar numa questão mais aprofundada a respeito da reforma da Previdência. Foi barrada pela sociedade, né, por várias iniciativas, principalmente do seu ponto de vista político, né, nos estados, sobretudo, né, as entidades sindicais se envolveram bastante, nós também do DIEESE, diga-se de passagem, no sentido de darmos elementos mais consistentes para esse debate, nós produzirmos muito a respeito desse assunto da reforma da Previdência, no que diz respeito, né, os aspectos técnicos e principalmente sobre os aspectos políticos e as consequências que poderiam advir com as várias mudanças que aconteceram do seu ponto de vista dos projetos que foram apresentados por esse governo. E, né, nós acabamos, com outras entidades sindicais, desenvolvendo robustos estudos, tanto da mesma forma, acho que a academia, a universidade também acabou produzindo muito a respeito desse assunto, que poderá, sem dúvida alguma, servir de elementos fortíssimos para a sociedade fazer uma reflexão crítica a respeito desse outro elemento constitutivo dessa contextualização, que não pode ser vista, né, de forma também descasada de todo esse contexto. É claro que, no que diz respeito à Emenda Constitucional 95, todos vocês já conhecem, todos vocês têm potencializado, né, o debate e, ao mesmo tempo, as reflexões a respeito desse assunto, tendo em vista a sua importância e suas consequências, mas sempre é bom colocar alguns elementos constitutivos, né, dessa emenda constitucional que são extremamente polêmicos. O primeiro deles é o fato de, na Constituição Federal, estabelecer-se o novo regime fiscal, no âmbito da realidade econômica brasileira. Ou seja, a política fiscal que antes era conduzida por determinados órgãos, né, o Ministério da Fazenda, definido pelo Conselho Monetário Nacional, e a administração da política fiscal era feita por esses órgãos, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Tesouro Nacional. Esse regime está estabelecido na Constituição Federal. Ou seja, né, os próximos governantes, eles têm, né, podem ser até responsabilizados por não obedecer o que está previsto na Constituição Federal. Ou seja, então a política fiscal ela está estabelecida no âmbito da própria Constituição. As promessas que se colocam no sentido de controlar a dívida pública, o professor salientou muito bem, essa relação dívida pública, PIB, ela sempre foi utilizada, diga-se de passagem, como um indicador no que diz respeito à condução das contas públicas, não é de hoje. No Brasil e também em outros países esse comparativo ele é feito, ele é desenvolvido, mas no âmbito dessa emenda constitucional, a ideia é intensificar ainda mais, né, esse controle da dívida pública, salientando-se nesse caso que houve uma insustentabilidade das chamadas despesas primárias. E aí, acho que já levanto um ponto extremamente polêmico, que é o fato da Emenda Constitucional 95, como todos já sabem, ela tem um rigor extremamente intenso, do seu ponto de vista do controle das chamadas despesas primárias, em detrimento das despesas financeiras, que a gente vai ter oportunidade, inclusive, de mostrar algumas informações no sentido, né, de tratar dessa questão. Bom, um dos pontos constitutivos da Emenda Constitucional 95, que é extremamente polêmico, diga-se de passagem, dos vários, evidentemente, é o fato de que as despesas primárias nos próximos 19 anos, porque já foi um ano, eram 20, já foi um ano, então nos próximos 19 anos, as despesas primárias terão um mecanismo estabelecido na Constituição Federal de crescimento. O incremento, né, das despesas primárias, elas estarão limitadas à inflação de um determinado período de tempo, que é um ano. Bom, façamos uma reflexão em cima dos números que estão colocados. E é por isso que eu coloco aqui as projeções macroeconômicas para fazer essa reflexão. Primeira delas, existem algumas peças importantes que fazem parte, né, da vida do setor público. Uma delas é a Lei de Diretriz Orçamentária, outro Plano Plurianual, e essa que é a Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei, o PELOA de 2018, já estabelecia qual era os principais parâmetros, do ponto de vista desses grandes números da economia brasileira,
para, né, esse respectivo ano de 2018. E lá, dentre os vários indicadores, tem um que diz respeito diretamente à questão da emenda constitucional 95, qual seja a inflação do período. Olha só, em 2017, qual era a previsão, a projeção trabalhada, sob o ponto de vista da construção do orçamento naquele período. 3,7% de inflação medido pelo IPCA. O que isso quer dizer? Que as despesas primárias teriam como teto, claro que tinham algumas exceções, a emenda constitucional, naquele momento, no ano de 2017 e 2018, se eu não me engano, tem algumas exceções em relação a algumas áreas específicas, mas a regra estabelece que os percentuais a serem levados em consideração são esses, a inflação para os próximos anos, como referência para o crescimento das despesas primárias. E aí eu trago, né, as projeções, inclusive, do Banco Central mais atual. O Banco Central, ele, toda semana, ele divulga para a sociedade o que, né, se sinaliza em termos dos principais indicadores macroeconômicos, e um deles também é a própria inflação. E aqui tem um cenário de como, em 24 de agosto de 2018, ou seja, ela é bem recente, é o último boletim Focus do Banco Central, nos mostra justamente qual é essa tendência em termos do comportamento inflacionário para os próximos anos. Olha só, então a previsão para 2018, hoje ela está em torno de 4,16%, fechamento no ano, e nos próximos anos trabalha-se com perspectivas em torno de 3,79%, no caso do IPCA, em 2021, até, né, o percentual de 4,11% no ano de 2019. Esses são referenciais importantes, sem mencionar, é claro, e já mencionando com muita ênfase, que nós não podemos esquecer vários elementos dentro das despesas primárias que podem estar influenciados por esse comportamento e essa regra estabelecida na Emenda Constitucional 95. Quais sejam? Existe crescimento vegetativo da folha de pagamentos, por exemplo, do setor público. Existe uma série de elementos dentro das contas públicas que serão analisadas, que terão necessidade cada vez maior de recursos públicos para uma atuação mais presente do Estado na vida das pessoas, né? E sem entrar no mérito, efetivamente, da discussão de Estado, que foi muito bem levantada pelo professor anteriormente. Mas aqui, né, fica uma reflexão sob o ponto de vista do mecanismo, né, por dentro da Emenda Constitucional 95, que vai ser utilizada para os próximos anos, sob o ponto de vista do crescimento das despesas primárias. E o professor salientou muito bem, e eu gostaria de destacar esse ponto. Há uma pretensão, e inclusive por parte dos candidatos que estão apresentando suas propostas, creio eu, quando a gente analisa essas propostas, há um elemento que parece ser muito comum, que é tentar resgatar o que a gente chama de tripé macroeconômico, ou seja, resgatar a condução dos principais elementos, tanto de política monetária, de política cambial e, sobretudo, de política fiscal. Eu trago os números, né, que o professor destacou muito bem, que é essa pretensão de mudar esse déficit primário de 131 bi no ano de 2018, caminhando para um superávit lá em 2020. E aí, né, a provocação foi ótima no sentido de que tempo que alguns estão trabalhando para que essa tendência ela se reduza em termos financeiros. Então, aqui em 2018, né, que a perspectiva é de um déficit nominal da ordem de 131,3. Então, o próprio projeto de lei orçamentária traz uma perspectiva por dentro de se trabalhar com essa perspectiva de voltarmos a ter o tal do superávit primário em 2020, no percentual, aí, né, no valor de 23 bilhões, e diferentemente do que as contas públicas vêm revelando nos dias de hoje, né? Aqui, né, claro, né, uma provocação também, não poderia deixar de mencionar, tendo em vista que, né, a emenda constitucional ela trata das despesas primárias e não trata de um item que é significativo nas contas públicas, que é a questão dos juros da dívida em relação ao PIB, que aqui está demonstrado que representa, né, um percentual bastante significativo do ponto de vista da composição do orçamento público. O que inibe, sem dúvida alguma, os investimentos públicos, né, que acaba tendo essa descendente nos últimos anos, né, esse período aqui é restrito, mas a gente percebe que, né, a queda é significativa do ponto de vista da presença
do Estado como indutor de crescimento e desenvolvimento da nossa realidade, tendo em vista que os investimentos eles tiveram uma queda bastante significativa. Evidentemente, eu acho que essa reflexão ela é necessária sempre. Esse indicador, ou seja, os grandes números comparados à evolução do produto interno bruto, vem sendo um elemento de muita crítica, sem dúvida alguma. Nós não podemos esquecer que 2015 e 2016 foram anos em que o Brasil, por exemplo, retrocedeu 7%. E a perspectiva de crescimento para os próximos anos é inferior, dependendo da análise, a 1% ou 2%. Ou seja, nós demoraremos a ter uma evolução de crescimento que, pelo menos, minimize o que aconteceu no caso da realidade brasileira no ano de 2015 e 2016. E esse indicador ele é muito utilizado para uma série de análises. Despesa de pessoal em relação ao PIB, investimento em relação ao PIB, endividamento em relação ao PIB. Ou seja, então você tem uma série de indicadores importantes que fazem parte da vida econômica, política, e que são da nossa luta, das entidades do setor público, que volta e meia são comparados a esse indicador, que é muito polêmico, do ponto de vista da sua desenvoltura, do ponto de vista da realidade que ele nos mostra, escamoteia, por conta da sua performance. 2018 que você teve, 2017 que você teve uma virada de jogo, mas o percentual de crescimento brasileiro foi muito modesto, em torno de 1%, poucos por cento. E agora que a gente sinaliza-se que haja um crescimento, mas também muito modesto para os próximos anos. E é um indicador utilizado para várias análises. E trago também alguns números que foram mencionados pelo professor na sua fala. Trago os números do ponto de vista do endividamento público pós-crise em percentual do PIB, aí pegando também a relação com os outros países, mostrando a realidade, tanto do seu ponto de vista de países da Europa, como outros, dos BRICS e também países desenvolvidos, mostrando que a realidade de endividamento, elas são até maiores do que a nossa. A realidade brasileira, do seu ponto de vista do endividamento público, da dívida pública, ela mostra uma tendência que só perde aqui, nesse conjunto de países em que a gente faz o retrospecto de 2009 até 2017, perde apenas aqui para o caso da Alemanha. Os outros países acabam tendo dívidas públicas muito significativas e foram utilizadas, muitas delas, como políticas procíclicas, anticíclicas para o momento em que esses países viveram após 2008, fruto da crise internacional que o sistema capitalista acabou tendo e resolvendo, como em outros momentos da história, a sua maneira. O professor lembrou muito bem, lá em 1930, a crise de 1930, o mecanismo keynesiano, que foi utilizado naquele momento para que as economias pudessem se revitalizar, ou seja, se constituindo, o multiplicador keynesiano se constituindo como um instrumento naquele momento de intensificar os gastos públicos e, ao mesmo tempo, provocar para que o Estado estivesse presente na realidade daqueles países. E acho que o debate que se coloca agora vai um pouco nessa linha, nesse sentido. Até que ponto essa lógica liberal ela tem que ser intensamente debatida pela sociedade, de tal maneira que o Estado venha a se fazer mais presente, e não se fará diante de uma emenda constitucional tão rigorosa do seu ponto de vista do que se estabelece em termos de austeridade fiscal, em termos dos impactos que essa austeridade poderá trazer para a sociedade como um todo. Claro que a sociedade civil se posicionou a respeito dela, é muito importante que isso seja dito. Houve vários momentos em que essa emenda constitucional ela foi questionada. As universidades federais, inclusive, entraram de greve por conta dessa questão da emenda constitucional 95. Parte das centrais sindicais também se mobilizaram no sentido de discutir e, ao mesmo tempo, levar para a sociedade os impactos que isso trariam para a sociedade como um todo, tanto no âmbito das audiências públicas, como também em atividades que as centrais desenvolveram. Inclusive, menciono uma iniciativa que o DIEESE assessorou tecnicamente as centrais sindicais, que foi a elaboração da agenda do trabalhador, e lá nessa agenda você tem
como um dos elementos constitutivos, né, uma diretriz bastante crítica em relação à emenda constitucional 95, demonstrando claramente de que maneira as centrais sindicais também se envolveram nesse debate, no sentido de mostrar não só o impacto para o setor público, mas para a sociedade de uma forma geral, né? Na votação, em segundo turno, também foram levadas várias assinaturas no sentido de tentar barrar o processo de votação, né? Ao todo, mais de 320 mil assinaturas foram levadas para que a PEC pudesse ser barrada, e algumas pesquisas também foram desenvolvidas no sentido de mostrar de que maneira a sociedade ela se posicionava em relação a isso tudo. Mesmo você não tendo um conhecimento tão claro por parte da população em relação a isso, porque é muito técnico, tem muitos termos técnicos, mas a população, ao ser mencionada sobre determinados pontos da consequência disso para a sociedade, né, elas foram extremamente rigorosas do ponto de vista de dizer que poderiam trazer prejuízos e, ao mesmo tempo, poderiam ser lesivas para a população como um todo. Então, a gente tem uma série de elementos, né, que demonstram, né, tanto por parte da sociedade e também por parte dos números apresentados, que a emenda constitucional é extremamente lesiva para a sociedade de uma forma geral. Claro, né, que eu acho que no debate, algumas das principais questões que serão levantadas, sem dúvida alguma, é o dilema do papel do Estado na economia. Por trás dessa discussão da emenda constitucional, sem dúvida, está essa questão, até que ponto o Estado ele terá maior ou menor capacidade de induzir o crescimento e o desenvolvimento da nossa realidade em termos de postura do Estado, em termos de investimento, e mais do que isso, né, nessa fase final, que eu já tenho o meu tempo esgotado, eu queria fazer uma provocação final, que é a seguinte: nós temos percebido que alguns dos principais indicadores da realidade brasileira, principalmente relacionados ao mercado de trabalho brasileiro, vão demonstrar cada vez mais uma necessidade da sociedade quanto ao serviço público. Está havendo uma perda de renda, está havendo perda de emprego, havendo uma precarização das condições de trabalho. Os números estão revelando isso, seja os números do IBGE, seja os números do DIESE, porque nós temos pesquisa também retratando a situação do mercado de trabalho, e nós temos percebido, principalmente, que há uma perda de renda por parte da população. E a quem a população vai recorrer nesses momentos? Ao setor público, à saúde pública, ao ensino público. E tudo isso vai estar extremamente fragilizado, sem contar que a sociedade, com o passar dos anos, vão ter seus indicadores crescendo muito mais do que aquela variação da inflação que eu demonstrei agora há pouco, e que esses serviços estarão cada vez menos, né, sendo ofertados pelo Estado, no sentido de que possa trazer para essa sociedade o bem-estar social, que, de certa forma, né, o bem-estar da sociedade, que é, sem dúvida alguma, uma das principais funções do papel do Estado, em detrimento do que está se colocando e oportunizando para o setor privado entrarem nessas áreas, né, tendo em vista que a realidade do setor privado ela é totalmente diferente, sem dúvida alguma, do seu ponto de vista, principalmente dos objetivos, quando a gente trata de uma discussão envolvendo, né, Estado e iniciativa privada nos mais variados setores. Eu quero, mais uma vez, agradecer esse espaço que foi dado para fazer essas reflexões. Nós, do DIESE, também estamos nos aprofundando em relação a essa temática, no sentido de municiar as entidades sindicais e a sociedade a respeito desse importante tema, que parece ser algo do setor público apenas, mas cada vez a gente tem percebido que esses impactos são extremamente negativos para a sociedade como um todo. E aí nós nos somamos também à academia, né, as entidades de servidores públicos e outras entidades, as centrais sindicais, as universidades, né, no sentido de nos somarmos e estarmos cada vez mais fazendo uma reflexão crítica a respeito não só desse assunto, mas outros, né, que dizem respeito ao desmonte do Estado, e gostaria de finalizar parabenizando por essa iniciativa para fazer esse debate. Obrigado.